Olá, gente querida, olá, queridos adoradores, bem-vindos de volta ao Café com Palavra. Eu espero que este dia já tenha iniciado muito bem para todos vocês. Aliás, este é o dia que o Senhor nos fez, então vamos nos alegrar em Jesus Cristo, que é aquele que trabalha ao nosso favor e cria um dia lindo e a cada dia uma nova oportunidade para cada um de nós conhecê-lo um pouco melhor e regozijar na companhia dele. Nosso Deus é um Deus lindo, maravilhoso e sempre presente. Quem não pôde estar presente hoje sou eu. Na verdade, eu estou falando como se eu já estivesse no horário do Café com Palavra, mas agora são exatamente 00:10. E como amanhã, logo cedo, eu estarei gravando um curso sobre adoração, então eu precisei gravar este vídeo para introduzir o nosso retorno ao Café com Palavra, e hoje nós estamos iniciando uma série muito importante, que vai fazer uma diferença incrível na nossa adoração, no significado, vai ampliar bastante para nós sobre a essência da adoração, a essência da celebração, do culto que prestamos a Deus, né? Adoração e culto são duas palavras que são sinônimos. Quando nós adoramos, nós estamos prestando culto. Quando nós cultuamos, nós estamos igualmente adorando. E celebração, que é a palavra que a capital mais usa, né? Quando nos reunimos coletivamente para celebrar o nome de Jesus, isso tem tudo a ver também com adoração, porque adoração é uma resposta que nós damos a Deus em celebração a tudo que Ele já fez por nós, por tudo que Ele está fazendo nesse exato momento por cada um de nós e por tudo aquilo que Ele ainda fará. Então, nós entendemos essa iniciativa de Deus, os seus feitos poderosos e milagrosos, o fato de Ele estar escrevendo a nossa história e ao que Deus está fazendo, ou a que Ele já fez, ou ainda aquilo que Ele promete fazer, nós reagimos em celebração, e essa resposta que nós damos a Jesus Cristo em celebração, isto é adoração. Então, que bom que você respondeu a algo muito especial, que é estar diante de Deus nesse retorno do Café com Palavra, para se prostrar diante dele, para ouvir aquilo que ele tem para falar para você, através da sua palavra e através dos estudos bíblicos que nós faremos ao longo de todo este ano. Estudar a Bíblia e estudar o significado da adoração, o significado de servir em um ministério de adoração, para nós aqui na capital é um valor inegociável. Nós não abrimos mão disso, porque nós queremos saber tudo que nos for possível sobre o significado de como é adorar a Jesus Cristo em espírito e em verdade, e quais são os significados de pertencer a um ministério de louvor, de adoração, a um ministério que conduz pessoas à verdadeira adoração, à centralidade em Jesus Cristo. Então, mais uma vez, muito bem-vindo, que bom que essa foi a sua escolha de estar hoje, logo cedo, iniciando bem o seu dia através do estudo bíblico aqui no Café com Palavra. Muito bem, a série que nós vamos estudar agora nesse primeiro trimestre, do nosso retorno, chama-se Sacrifícios de Louvor. E ela será uma série longa. Nós vamos estudar aproximadamente 10 estudos bíblicos sobre este tema, entendendo o que a Bíblia quer dizer para cada um de nós, quando ela pede e nos orienta lá no livro de Hebreus, que nós nos acheguemos a Deus e continuamente estejamos diante dele, oferecendo sacrifícios de louvor. Eu falo sempre, possivelmente você já me ouviu comentar sobre isso, que eu acho curioso que a Bíblia não nos pede para oferecer louvor, mas ela pede para continuamente oferecermos sacrifícios de louvor.
E Deus colocou uma ideia no meu coração já há muitos anos, que é o seguinte: nós gostamos e temos facilidade com o ato, com o momento tão prazeroso do louvor. Mas no livro de Salmos e durante toda a Bíblia, se você prestar atenção e se você ler a Bíblia com as lentes da adoração, você perceberá que sempre os momentos de ministração de louvor, ou os momentos da alegria do louvor, esses momentos sempre foram antecedidos por um momento de entrega, por um momento de renúncia, por um momento de abrir mão, por um momento de uma jornada extensa, por um momento de uma construção de algo que lá na frente iria acontecer no mundo espiritual. Ou os momentos de louvor também são antecedidos por um momento de ato profético ou por um momento de intercessão. Ou seja, nós gostamos da ministração, nós gostamos do louvor, mas via de regra, o momento de louvor já é um momento de vitória, já é um momento de celebração, já é um momento onde está tudo certo. Mas nós devemos igualmente ser apaixonados e comprometidos com o período que antecede o louvor. Pense na nossa realidade. É maravilhoso estar num domingo depois que o countdown zerou, né? Aquele momento ali, tudo já foi resolvido. Todos os problemas que tinham que acontecer já aconteceram. Todas as angústias para se preparar o som, para se preparar a letra, telões, gravar kits, enfrentar os dissabores da vida, a briga que existiu na nossa casa, o vizinho que torrou a nossa paciência, a falta de educação de um colega, de um chefe, ou às vezes de um filho, enfim, tantos problemas que vêm acontecendo durante a semana, e a nossa semana tem a ver com essa jornada de preparação. Deus nos moendo, Deus nos refazendo, Deus fazendo a gente abrir mão do nosso orgulho, Deus expondo a nossa nudez, Deus nos fazendo lembrar que eu e você não somos nem um pouco diferente de Isaías, mas quando a gente vai para Ele, nós temos um contato e uma visão da realidade de quem Deus é. E essa realidade nos expõe, porque, se você lembra bem, Isaías, quando se depara com Deus, quando ouve a voz de Deus, quando é conclamado por Deus, a única coisa que ele pode dizer depois dessa realidade é: ai de mim. E Isaías não adora a visão que ele tem, mas ele se rende a uma verdade. Isso é adoração. Então, quando nós entendemos que é necessário oferecer a Deus um sacrifício, seja de entrega, seja de oferta, seja de generosidade, seja de renúncia, ou de rendição, ou de abrir mão de gostos, conceitos, ideias, convicções, preferências, etc. Quando nós encaramos uma jornada que precisamos fazer sozinho, sai deste lugar e vai para um outro lugar. Deixa a sua zona de conforto e vem perante a mim e me entrega tudo que lhe é possível. Quando a gente entende isso e obedientemente encaramos o sacrifício, construímos pedra sobre pedra o altar que vamos entregar e oferecer diante de Deus. Então, montamos um altar, construímos um tabernáculo e depois nós vamos desfrutar da festa, que é um momento de celebração e de louvor. Mas lembro que nós somos levitas e, como tais, nós cuidamos das coisas de Deus. Então, antes do povo chegar e se ajuntar a nós no tabernáculo de Deus, é nosso papel como adoradores montar o tabernáculo, cuidar dos utensílios, lavar as nossas vestes, nos purificar, e, enfim, essa será uma série incrível,
para você entender sobre o significado do sacrifício de louvor. Então, esta série vai trazer muita coisa para o seu ministério, vai contribuir com o seu chamado, vai desmistificar tanta coisa que está atrelada, às vezes, a uma espiritualidade ingênua ou até mesmo uma falsa espiritualidade, né? A Bíblia diz, e a Bíblia é dura com isso, Deus não tem parte com os preguiçosos. E, às vezes, a preguiça se apresenta para os adoradores através de uma falsa espiritualidade. Sabe? Quando a Bíblia está afirmando que nós não podemos fazer coisa alguma sem a presença de Deus, sem que Ele opere os seus milagres nas nossas vidas, conforme lá o texto de João 15, a Bíblia não está dizendo, em hipótese alguma, que eu e você não devemos nos esforçar e trazer diante de Deus os nossos sacrifícios e entregar o melhor, né? Porque a Bíblia nunca vai se contradizer. E a Bíblia tem uma expectativa que cada um de nós multiplique nossos dons e talentos, que a gente caminhe e trilhe a jornada que for necessária a cada vez que nós formos ministrar na presença de Deus. Sabe? Os levitas montavam o tabernáculo, cuidavam de todas as coisas, preparavam tudo para a celebração, e depois o povo ia embora e eles tinham que desmontar tudo de novo, viajar e montar num outro lugar. Então nós vamos passear um pouco sobre essas coisas, e vai ser incrível, você vai amplificar bastante o significado que você tem sobre ministério de adoração e o que é ministrar ao Senhor cumprindo com um mandamento da palavra dele. É mais do que um conselho, é uma ordenança. Quando vamos falar de sacrifícios, nós vamos falar de ouvir, reconhecer, compreender, entender a voz de Deus e reagir a esta voz de Deus em obediência, que é o sacrifício. Sabe, uma coisa é você apenas escutar, ouvir falar de Deus, ou ter uma ideia de algum conceito, de uma parte de Deus. Outra coisa é você realmente compreender a voz de Deus e reagir a essa voz de Deus, aos comandos de Deus, com o coração aberto para o seu agir. Agora, muitas vezes isso envolve dor, isso traz desconforto, a renúncia para nós não é algo fácil, a entrega para nós não é algo fácil, o descansar em Deus, confiar em Deus, tudo isso são decisões difíceis para os adoradores. Mas a primeira coisa que eu quero falar, enquanto eu só estou tentando animar e te encorajar para esta nova série, é que talvez você vai se surpreender ao estudar muito bem esta palavra tão rica chamada sacrifício. Bom, sacrifício, você vai entender, eu vou dar um spoiler aqui, mas vou tentar me segurar para não anunciar muito cenas dos próximos capítulos, mas você vai entender que sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, tem mais a ver com um bom investimento do que necessariamente algo que você vai perder. Sabe aquele investimento que é garantido? Por exemplo, qual seria a sua reação se diante de você estivesse a oportunidade de investir um valor, um dinheiro, um bom dinheiro, em alguma fonte de renda que você teria total certeza que ela renderia muito, né? Com certeza você não hesitaria em investir, sabendo que você iria multiplicar a 100 por 1, né? Com certeza você ia apressadamente investir. Pois bem, sacrifício é uma palavra adjunta aí que, na verdade, sem eu entrar no latim, da onde essa palavra vem agora, mas só quero te lembrar que, na verdade, ela significa sacro ofício, ou seja, o prazer de trabalhar em algo que não termina em si mesmo, mas transcende a isso, é algo que eu faço humanamente falando, né? Eu como ser humano limitado tenho o prazer de participar, mas já sabendo que, na verdade, eu estou aproximando
o humano do sagrado. E isso é maravilhoso, porque quando eu ofereço um sacrifício a Deus, é isso, eu estou trazendo uma oferta que é baseada em coisas cabais, terrenas, limitadas, humanas, mas eu estou pegando essa oferta e fazendo com que ela tenha um contato com o sagrado, com o espiritual, com o incorruptível, com o santo, com o extraordinário, com o magnífico, que é o nosso Deus, a presença de Jesus Cristo. Outra coisa que eu quero te falar neste momento aqui. Esta série vai te ajudar a ter uma visão sobre o reino de Deus e por que que a Bíblia fala tanto sobre esse assunto. A Bíblia ensina do início até o final dela sobre sacrifícios. Nós vamos passear por vários tipos de sacrifício, e em cada estudo bíblico, eu já te falei, nós vamos ter pelo menos 10 estudos bíblicos, talvez 11, em cada estudo nós vamos passear por diferentes 3 ou 4 tipos de sacrifícios. E nós vamos aprender com esses sacrifícios a como adorar melhor o nosso Deus. Então, essa série vai clarear bastante a nossa visão. E aqui eu quero te lembrar sobre algo poderoso de ter uma visão clara acerca das coisas de Deus. Há poucos dias eu falava para vocês num vídeo do nosso release sobre visão, né? A gente tratou ali sobre o que é visão, o que é missão, e aí eu usei fiz uma metáfora aqui e eu conversei com vocês sobre duas palavras muito parecidas e que têm o mesmo tipo de coisa que acontece, né? Então, eu usei a palavra desperdício e a palavra sacrifício. O que que elas têm em comum nessas duas palavras? Bom, as duas derramam alguma coisa, né? Então, se eu pegar uma vasilha com leite, ou com óleo, ou com água, enfim, se eu pegar qualquer coisa assim que está dentro de um vaso, dentro de uma vasilha, eu posso sacrificar aquilo ou eu posso desperdiçar aquilo. E desperdiçar é derramar, simples assim. Vou pegar um copo de água, né? No dia que eu estiver com muita sede, eu posso ofertar ao meu organismo, ao meu corpo e derramar diretamente na minha boca, na minha garganta. Então, eu estou oferecendo isso ao corpo. Mas eu poderia pegar o copo de água e simplesmente derramar aquele copo de água. Então, veja que tanto o sacrifício como o desperdício entregam, derramam, só que são coisas totalmente diferentes. E o que a gente faz com o nosso tempo, com o nosso intelecto, com os nossos dons, com as habilidades que Deus nos deu, enfim, como nós respondemos à proposta dele quando ele nos chama? Será que nós sacrificamos ou será que nós desperdiçamos? Sabe, o tempo é algo precioso que nós temos, mas nós podemos sacrificá-lo a Deus ou nós podemos desperdiçá-lo. A mesma coisa vai acontecer com todo o restante da vida cristã. O seu período devocional, o seu tempo de ensaio, o seu tempo de oração, você pode se derramar diante de Deus ou você pode desperdiçar. Sabia que cristãos e ao redor de toda a Terra, e eu diria assim que não é muito diferente da nossa realidade. Sabia que cristãos vêm aos cultos, às celebrações e desperdiçam o seu tempo? Sabia que pessoas podem estar diante de uma mensagem pregada e ao invés de estar derramando as suas vidas a despeito daquilo que estão ouvindo da parte de Deus, então elas poderiam sacrificar, que é derramar a sua atenção, a sua devoção, a sua paixão, o seu fervor. Elas poderiam estar sacrificando isso, que é uma entrega diante de Deus, que é um derramar-se na presença de Deus. Mas muitas pessoas estão sentadas nas cadeiras das igrejas e elas estão desperdiçando tempo. Infelizmente, muitos negócios
são tramados e são feitos na cabeça de filhos de Deus, sentados no meio de uma celebração, escutando a palavra de Deus, escutando uma mensagem. Sabia que muitas pessoas estão resolvendo os problemas da terça-feira, da quarta-feira, mesmo quando estão sentadas nas cadeiras de uma celebração, de uma igreja. Então, sabe, de um jeito ou de outro, as pessoas derramam. E essa série vai contribuir para que a gente tenha uma visão muito clara do prazer que há no sacrifício. Na verdade, você vai se surpreender entendendo que sacrifício tem muito mais a ver com uma alegria e com uma liberdade prazerosa do que algo pesado ou pesaroso. E tem muita gente que tem uma ideia totalmente distorcida do que é um sacrifício. E quando pensa na palavra sacrifício, já querem correr, sabe? Mas eu quero aqui te encorajar a não apenas pegar alguns estudos, mas fazer essa série inteira, se dedicar e se derramar diante de Deus através dessa série, para você compreender que quando falamos de sacrifício, falamos de uma alegria extraordinária, de um prazer talvez inédito para alguns de vocês, mas é disso que se trata. Eu quero terminar esse tempo aqui voltando para a palavra visão. Quando um diretor de cinema ele escreve todo o contexto com que ele vai dirigir um filme, ou quando um roteirista de cinema ele escreve a história de um filme, e depois ele passa isso para o diretor, muitas vezes eles fazem juntos, né? Roteirista mais diretor. O que acontece? Eles têm já aquela visão extraordinária que o mundo inteiro só vai conhecer depois que um filme foi lançado. Então, é isso que a Bíblia sempre nos chama a atenção, para que os nossos olhos sejam abertos e a gente tenha uma visão do reino de Deus. Se as pessoas tivessem, de fato, uma visão muito clara do que é o reino de Deus, de quão é extraordinário o reino de Deus e quão formidável é quando Deus nos pede um sacrifício, ninguém iria temer, ninguém acharia isso algo pesado e ninguém iria ser demorado para atender o convite de Deus para um sacrifício. Olha lá para o exemplo de Abraão. Abraão estava indo para sacrificar o seu filho Isaque, mas ele estava com uma visão acertada, uma visão muito clara, que ele estava cooperando com algo extraordinário que Deus ia fazer. Ele já sabia das promessas de Deus para a sua vida. Ele sabia que Deus tinha feito grandes coisas no passado. Ele sabia que naquele exato momento, ainda que ele não estivesse entendendo absolutamente nada do que iria acontecer, ele estava convicto que Deus estava fazendo algo extraordinário naquele momento. Por isso, quando ele chega perto do local de sacrificar Isaque, ele declara e ele profetiza e ele diz aos seus servos: fiquem aqui agora, porque daqui para lá vai só eu e o moço e nós vamos adorar. Ele não usa a palavra sacrificar, ele não diz que ele ia sacrificar alguém ou algo, ele diz: nós vamos ali adorar e depois de adorar voltaremos. Então ele estava com uma visão muito clara de que algo extraordinário iria acontecer e que ele seria abençoado e lembrado por gerações, por séculos, e inclusive agora nós estamos nos lembrando da visão muito clara que ele tinha sobre o privilégio de se sacrificar, de se derramar, de obedecer a Deus. E eu não tenho nenhuma dúvida que ele falou aquilo com alegria em seus lábios. Naquele momento, alguém só poderia falar isso se estivesse com uma visão muito clara e com o coração totalmente convicto da presença de Deus, do que Deus já tinha feito, do que Deus estava fazendo e do que Deus iria fazer logo ali. Fato é que ele profetiza: depois de adorar, voltaremos, ele e Isaque. Então, eu queria que você pensasse agora
Qual é o filme que você já assistiu em algum momento no passado, mas aquele filme que realmente te marcou? Ou então, se você é mais moderno agora, que tem algumas séries, né, que você vem assistindo ao longo desses últimos anos, qual foi a série que mais te marcou? Sabe, eu tenho alguns filmes na minha memória que já me acompanham há 10 anos, 20 anos, talvez até mais. E quando eu vou conversar com alguém sobre esse filme, porque quando a gente assiste um filme, aquele que a gente gosta, a gente se concentra lá, então o filme acaba, mas a gente fica com toda a visão. A gente tem a imagem clara e a lembrança fica na nossa mente, e quando a gente fecha o olho, a gente pode voltar naquelas cenas e a gente tem, então, a gente se lembra da história e a gente sabe o que acontece, a gente sabe do final. E quando a Bíblia está nos convidando para ter uma visão muito clara, é basicamente a mesma coisa que um diretor de cinema tem. Ninguém no mundo ainda viu, ninguém teve aquela visão. Mas antes mesmo de rodar o VT, antes deles fazer as tomadas de cada take, o diretor já tem uma visão muito clara do resultado final, daquilo que ele quer e daquilo que ele vai alcançar com todo aquele aparato que ele está ali. Então, as pessoas que estão trabalhando, mesmo os atores, os câmeras, os outros funcionários ali daquela empresa, eles não estão entendendo tudo. E por isso o diretor manda cortar muitas vezes e manda repetir, e no primeiro momento ninguém entende, e aí algumas pessoas começam a achar que já está bom, mas o diretor ainda insiste, dizendo, não, ainda não está bom, e a gente vai repetir, e aí por algum momento os seus colegas não entendem o que pode ainda ficar melhor, mas daqui a pouco, quando eles vê uma tomada final que trouxe satisfação ao diretor, satisfez o diretor, então eles vêm, e aí agora eles percebem toda a diferença que o diretor lá estava falando, ao que ele se referia, porque apenas ele tinha uma visão de um resultado final. Agora, depois que todo mundo assiste o filme, aí todo mundo tem uma visão muito clara. O que eu quero te convidar e te desafiar com essa história é que você abra o seu coração para receber uma visão muito clara sobre o que nós vamos estudar nos nossos próximos sábados. Vamos estudar a palavra de Deus, o reino de Deus, os princípios de Deus, a essência que há em Jesus e tudo que ele deixou para nós de riquezas e de tesouros na aplicação do que a Bíblia chama de sacrifício. Sabe? Então, tem uma visão muito clara. Basicamente o que eu estou te dizendo é isso. Eu quero que você assista um filme, que você se torne o diretor da sua alma agora, o roteirista daquilo que Deus já começou nesse exato momento. À medida que eu ia falando aqui, eu creio com todo o meu coração que o Espírito Santo já estava escrevendo um roteiro e você precisa compreender esse roteiro. Então, as cenas dos próximos capítulos, meus amigos, manos e manas, são cenas incríveis, porque nós teremos um contato com a palavra de Deus e com o agir de Deus em nossas vidas. Você está animado? Isso aquece o seu coração? Então, muito bem. Eu quero orar com cada um de vocês e depois vocês vão para um segundo momento para falar sobre um pouco mais sobre sacrifícios, e vocês serão liderados pelos líderes desse final de semana de cada um dos nossos campos. Então, participem respondendo a cada uma das perguntas que Deus colocou no meu coração para que vocês possam interagir por um tempo. Tá bom? Essas perguntas vão nos ajudar bastante e possivelmente nós vamos fazer uma boa leitura de como nós estamos através das respostas de vocês, e tendo essa leitura nós poderemos melhorar e avançar, inclusive servindo a cada um de vocês ainda melhor e ajudando uns aos outros e juntos crescendo no amor de Deus. Deixa eu orar por você. Pai, muito obrigado por cada pessoa que está neste momento aqui, ó Deus, tendo uma breve introdução do que virá a seguir com os nossos estudos bíblicos aqui, ó Deus, no Café com Palavra.
Obrigado porque o Senhor nos deu uma visão, e é muito prazeroso para nós estudar acerca da palavra de Deus, antes de ensaiar, antes de nos preparar tecnicamente, nós sempre queremos iniciar, ó Deus, recebendo a sua boa porção e deixando o seu Santo Espírito invadir a nossa mente, o nosso coração, nossa alma e nosso espírito. E para isso, ó Deus, nós sempre vamos abrir mão de nós mesmos e deixar que o seu Santo Espírito, ó Deus, venha com um processo de nos esvaziar de nós mesmos, mas de nos encher de Ti. E assim, ó Deus, transbordando, regozijando no Senhor, é que nós queremos ensaiar e depois, ó Deus, conduzir a igreja em adoração. Eu peço que o Senhor abençoe, ó Deus, neste momento agora, cada pessoa que está reunida no Campus Sul, cada voluntário e servo teu que está reunido no Campus Norte, cada adorador, voluntário, ministro, servo do Senhor que está reunido no Campus EPNB. Eu ainda peço a Deus que o Senhor abençoe e capacite cada pessoa que está conosco, a Deus, também pelo Zoom, ou aqueles que estão fazendo agora, Deus, o seu processo de integração. Cada pessoa que está diante do Senhor agora, através desta palavra, que cada um deles, ó Deus, seja abençoado e seja, Deus, fortalecido em Jesus Cristo. Eu ainda oro pelas celebrações do domingo, que sejam celebrações extraordinárias, edificando a tua igreja e promovendo salvação em muitas pessoas. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Por favor, orem por mim. Hoje é um dia muito especial. Eu estou gravando uma série. Eu estou transformando as nossas séries do Café com Palavra em cursos para lançar na internet no ano que vem. E hoje é o primeiro de pelo menos 20 cursos que eu vou gravar, e eu estou bastante nervoso com isso, pelo fato de encarar uma câmera, um profissional. Então, se vocês puderem, lembrem do Mano aí e intercedo pela minha vida. Eu tenho desejado isso com todo o coração, em poder compartilhar e abençoar um número ainda maior e cada vez maior de pessoas. Beijo no coração de todo mundo e a gente se vê.